deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora sim, Mauro César Pereira, qual a sua análise do jogo dessa estreia da seleção brasileira? 2-0 Brasil, Mauro. Boa noite, Pedro. Boa noite aos companheiros, a todo mundo que acompanha aí o Canelada. Eu achei o primeiro tempo do Brasil não muito bom. Acho que caiu na proposta do time sérvio, né, que era dificultar o jogo, montava até linha de 5 em alguns momentos, era difícil de entrar, o Brasil criou muito pouco, né? Mas a segunda etapa melhorou sensivelmente. O time conseguiu encontrar os espaços, já tinha criado algumas situações e foi merecida a vitória, né? Merecida a vitória, chegou ao placar de 2-0, importante também a opção do técnico Tite, né? De colocar o Vinícius Júnior abrindo mão do Fred, e o Vinícius participou dos 2 gols. Os 2 gols do Richarlison saem na combinação com o Vinícius, iniciadas jogadas pelo Neymar, né, e depois o Vinícius chutando o rebote do goleiro, depois o passe entre 3 sérvios para encontrar o Richarlison para fazer aquele bonito gol, o segundo, que sacramentou a vitória. Boa atuação do Brasil, achei a atuação muito convincente, contra um adversário difícil, adversário duro, muito físico, tem bons jogadores. Acho até que a Sérvia adotou a proposta um tanto quanto cautelosa demais, tem material, tem jogadores para poder fazer algo um pouco diferente, mas não fez. Aí é problema, claro, da Sérvia. O Brasil foi muito bem, uma boa vitória. A única coisa que eu achei assim, que me chamou a atenção aqui do ponto de vista negativo envolvendo a seleção brasileira é a distância frieza desse torcedor que vem para cá, que paga caro, vem aqui, mas que é tão silencioso, que ele não consegue nem puxar os milhares e milhares de torcedores emprestados, digamos assim, né, pessoas que estão apoiando o Brasil porque gostam da seleção brasileira e tudo mais, que são moradores aqui ou de outros países da região. O estádio gigantesco, o estádio enorme, quase 90 mil pessoas, mas muitas vezes em silêncio, mesmo quando o Brasil pressionava. Ou seja, esse time não pode contar muito com essa galera para, no grito, tentar levar a algum lugar, não. Mas o time não precisou, não. Sozinho, por conta dele, ele foi lá e venceu merecidamente. Um adversário difícil, na minha opinião, de todas as seleções consideradas mais importantes. O Brasil foi o que teve o desafio maior na primeira rodada. Argentina, França, Espanha, Alemanha, nenhuma delas, Inglaterra, nenhuma delas teve o adversário do porte do time sérvio. E o Brasil venceu de forma muito convincente. Ô Mauro, o que explica o primeiro tempo? Foi a organização da Sérvia ou você acha que o Brasil sentiu aquele nervosismo de estreia? Porque demorou para se soltar, mas quando se soltou, fez o que precisava fazer, 2-0 e começou bem essa Copa do Mundo com vitória, Mauro. Eu não acho que esses jogadores sintam esse tipo de nervosismo, não, Pedro. Jogadores acostumados a grandes competições, todos eles. Jogador de Liga dos Campeões, de Premier League, de Liga Espanhola. Os caras jogam nos maiores campeonatos do mundo, estão cansados de jogar em estádios lotados, jogos de alta responsabilidade, o mundo olhando para os jogos dos quais eles participam. Não é novidade para a maioria deles. São jogadores experimentados, jogadores que conhecem esse tipo de jogo, conhecem esse tipo de adversário. Agora, o Brasil tem dificuldade contra defesas muito fechadas, times que são taticamente muito sólidos, e o time da Sérvia, ele dentro da sua proposta no primeiro tempo, ele foi realmente um time que dificultou muito o Brasil, não agrediu também, não criou praticamente nada, mas foi um time que conseguiu executar bem aquilo que ele queria, que era levar o jogo daquela maneira e não conceder muitas oportunidades. No primeiro tempo, o Brasil praticamente não finalizou, teve 2 chances, uma bola perdida pelos sérvios do lado direito da defesa, e o Vinícius Júnior não conseguiu finalizar, o goleiro saiu e abafou, uma outra bola muito boa do Paquetá, que encontrou o Rafinha acabou chutando de canhota, muito fraquinho, também nas mãos do goleiro. Fora isso, o Brasil criou nada praticamente no primeiro tempo. Por quê? Porque a Sérvia, de fato, conseguiu executar ali taticamente uma proposta que era dificultar o Brasil, dificultou o Brasil. O Brasil teve dificuldade, mas no segundo tempo mudou. Isso é importante. Você tem o primeiro tempo com dificuldade e você encontra soluções na primeira etapa, com mais movimentação, encontrando os espaços, acionando, aproveitando também as eventuais descidas ao ataque do time da Sérvia, né, para encontrar os espaços, chegar aos gols, como aconteceu justamente no primeiro gol. Foi um lance que o Neymar conseguiu ficar com um homem na marcação, nas imediações da área, ele quando corta para chutar, o Vinícius chega batendo para o gol e no rebote o Richarlison acaba empurrando para dentro da meta do time sérvio e acaba abrindo o placar. O segundo gol é meio que a consequência, que aí a Sérvia põe o Vlahovic em campo, que é o centroavante da Juventus, que estava no banco, tenta alguma coisa, até consegue levar perigo na bola parada, mas o Brasil aí chega ao segundo gol e depois teve várias oportunidades, bolas na trave, ou seja, foi uma atuação muito boa do Brasil, o segundo tempo muito bom, dentro da expectativa, dentro daquilo que se esperava, o Brasil passou no teste. As eliminatórias sul-americanas são uma engana que eu gosto, mas o Brasil mostrou que pode jogar competições maiores do que os seus confrontos contra os sul-americanos, pelo segundo tempo que apresentou aqui. Mauro, tudo bem? Eu acho que no segundo tempo, especialmente, o Brasil teve a melhor atuação em Copas do Mundo desde 2002. Agora, uma coisa que me preocupou, Mauro, é o seguinte. Eu acho que, mais uma vez, o Neymar teve uma atuação de jogador comum. Queria a tua avaliação sobre isso.
Eu concordo, eu acho que o Neymar, assim, uma coisa, eu até comentava com o Chacon durante o jogo aqui, em alguns momentos o Neymar é impressionante, que ele chegou aos 30 anos, ele faz o que ele fazia com 17, que são algumas jogadas de efeito, alguns dribles, assim, mas muito distantes da área. O que acontece? Ele toma falta, né? Ele toma falta, a defesa do adversário se arma, o time se reorganiza e a bola continua longe da meta adversária. Quando ele tenta uma jogada individual perto do gol, como no gol que abriu o placar, que ele tenta um drible, quando ele corre para bater, ele oferece, meio que acidentalmente, mas oferece ao Vinícius, que estava de perto, a chance do arremate, dali veio o gol do Richarlison no rebote do goleiro, ele pode criar perigo. Então, concordo, acho que ele não fez assim, grandes jogadas, ele participou iniciando a jogada dos gols, mas se você imaginar o Neymar como o craque, o cara que comanda tecnicamente a seleção brasileira, de fato é pouco. É pouco, uma atuação de jogador assim comum, de jogador razoável, digamos, e não de um craque, como se espera dele. Eu também não achei a atuação do Neymar nada de especial, acho que ficou abaixo do que se espera um jogador do calibre dele, da possibilidade que ele tem, da técnica que ele tem e da expectativa, né? Que gira em torno dele, evidentemente, numa Copa do Mundo, ainda mais depois da Copa passada, quando ele realmente decepcionou. Ô Mauro, você, aproveitando que você assistiu o jogo de perto, queria que você falasse sobre o posicionamento, assim, o Brasil roubando a bola muito rápido, assim que perdia, né? E era uma dúvida em relação à escalação, como ficaria sem bola, e também o posicionamento dos laterais. Queria que você falasse como é que você viu aí de perto no estádio esse momento do Brasil, principalmente depois que perdia a bola. Bruno, está muito claro assim que os corredores são dos dois pontas, né? No caso, começou com o Rafinha e o Vinícius, no segundo tempo ele termina com o Antony, e entra o Gabriel Jesus, aí entra o Martinelli, o Antony vai para o outro lado, antes o Rafinha, enfim, mas sempre com jogadores abertos pelos lados. Ele até colocou, acho que todo mundo praticamente, só não entrou o Pedro, né? Para justamente acho que mostrar que ele convocou vários atacantes, mas que ele vai usar essa turma toda, ele vai revezar. Acho que as mudanças tiveram também um pouco disso, entrou o Gabriel, entrou todo mundo praticamente. Os laterais descem quase, muito pouco, né? Em alguns momentos o Danilo vem jogar até mais próximo ali dos zagueiros, dos volantes, mais ali pela parte central do campo. E acabou tanto que aquele chute do Alexandre, ele tá mais por dentro do que pela ponta, né? Pela margem lateral do campo, quando ele arremata, a bola vai na trave. Esse posicionamento acho que é como o Tite quer, ele já tinha deixado isso claro, né, nas entrevistas, até justificando a convocação desses jogadores que atuam pelos lados. Ele mudou depois da Copa América que a Argentina ganhou no Rio de Janeiro o conceito do que ele queria montar de equipe, e isso ficou bem claro no jogo de hoje. Agora, o Brasil vai enfrentar de novo, provavelmente contra a própria Suíça, uma defesa fechada, uma defesa que forma às vezes a linha de 5 jogadores e que fica dificultando, que não dá espaço. E aí o Neymar tem que aparecer mais, o Paquetá, acho que fez até um bom primeiro tempo, gostei mais do Paquetá do que do Neymar, ele que encontrou inclusive o Rafinha, aquela bola que o Rafinha chutou nas mãos do goleiro. Eu acho que é preciso que o Brasil aumente um pouco seu repertório para conseguir superar essa adversidade que foi muito grande no primeiro tempo. No segundo tempo mudou bastante, mas acho que o Brasil pode melhorar um pouquinho o seu desempenho diante de defesas assim, precisa conseguir variar mais o jogo, porque não tem espaço para trabalhar em velocidade com os seus pontos quando o time está fechado. Então tem que ter uma circulação melhor da bola e encontrar os espaços dentro da defesa adversária. Eu acho que aí o Neymar realmente pode oferecer mais, inclusive. Mauro, boa noite, Vampeta. Mauro, o Brasil, né, a gente viu mesmo que a Sérvia não deu um chute no gol, né? A Sérvia que foi a primeira colocada no seu grupo, onde tinha Portugal, né, nas eliminatórias europeias. Qual a diferença dessa Sérvia para a Suíça, né? Eu achei que a Sérvia não tinha um contra-ataque quando se joga atrás da linha da bola, tentando roubar, ela roubava essa bola e devolvia para o Brasil. A Suíça é um pouco diferente. E você acha que o Tite sai com a mesma equipe que jogou hoje diante da Suíça? Eu acho que ele vai repetir o time sim, Vampeta. Eu acho que ele vai repetir o time. Eu acho que o jogo vai ser bem parecido. Não acredito que a Suíça tenha uma proposta muito diferente, não. E é importante frisar que, como foi o Brasil vencendo por 2-0, né, a Suíça venceu por 1 gol. Se por acaso a Sérvia não conseguir vencer por uma margem maior Camarões, se a Suíça perde por 1-0, por exemplo, e a Sérvia ganha de 1-0 dos Camarões, a Suíça joga na última rodada por empate contra a Sérvia. A Suíça vai estar olhando para isso, né? Ela vai estar olhando para isso. Então, acho que tem esse outro aspecto também, que acho que motiva mais. A Suíça está com 3 pontos e o adversário dele é a Sérvia, dos suíços é a Sérvia. A Sérvia não tem nenhum ponto. O empate com o Brasil é maravilhoso. Seria hoje para a Sérvia e será para a Suíça se acontecer. Então, acho que o Brasil vai enfrentar de novo uma defesa fechada, mas acho que o time não vai mudar. Não vejo motivos também para ele fazer alterações, não. Acho que ele tem que insistir nessa formação. Eu acho que no conjunto da obra deu certo. No primeiro tempo com dificuldade, no segundo o time melhorou muito. E melhorou antes das alterações, os gols aconteceram, né? Funcionou ali o quarteto. Rafinha teve chance,
o Vinícius participou dos 2 gols, o Richarlison fez os 2 gols. O Neymar, dentro daquilo que ele pode oferecer, foi o que talvez tenha produzido menos. Pensando que o Neymar é o Neymar, né? Então dele você espera sempre muito mais.